Confira os melhores momentos sobre o depoimento de Lula e deixe nos comentários sobre o sítio de Atibaia. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutora, pela ordem, meritíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem ele que não ter a tem mais me absoluta perguntar, nem me acusar. liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele Não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com Vossa Excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Eu estou me dirigindo ao juízo. Eu vou interromper. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o senhor eu está vou atrapalhando a interromper o condução da áudio nesse audiência, doutor. momento, se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, o senhor ex-presidente? Não, eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Eu já lhe fiz o resumo do que o senhor está sendo acusado e agora quero lhe perguntar em que momento, primeiro momento que o senhor teve contato com esse sítio de Atibaia. Dia 15 de janeiro de 2011. Tá. O senhor teve contato com esse sítio de Atibaia no 15 de janeiro de 2011, como? Eu tinha deixado a presidência da República, eu estava de férias, e quando foi no dia 12 de janeiro, me falaram que o Jacobitá tinha comprado um sítio, que se eu queria passar um final de semana lá. Eu subi do Guarujá no dia 15 e fui ao sítio do Jacobitá, que na verdade era do filho do Jacobitá. Tá. Foi-lhe informado por quem? O Jacote falou? A dona Marisa? Então, quem falou foi um filho meu por causa de uma briga minha com a dona Marisa. Tá. Daí o senhor foi nesse sítio com quem, nesse primeiro dia 15 de janeiro? Eu fui com o meu pessoal da segurança. Tá. O senhor e estava o Fernando, o Jacó. O senhor foi passar um final de semana. Eu não sei se foi no final de semana ou no domingo, não lembro bem. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor soube que o sítio era do Jacó, já de cara, que era do Fernando? Soube tá. Que era... na verdade, eu soube que o Jacobitá tinha doado ao filho dele o dinheiro da poupança dele, o dinheiro sei lá de onde, ou seja, para que o filho pudesse adquirir o sítio. Tá. O senhor passou a frequentar o sítio a partir de então? Passei a frequentar o sítio em 2011, alguns finais de semana, junto com o Jacobitá, junto com o Fernando. Tá.
chegou um momento que o senhor chegou a ficar hospedado lá, porque quando houve a busca e apreensão foram encontrados vários objetos pessoais do senhor e da Eu dona... ficava hospedado de final de semana lá. Então, o senhor ia final de semana, mas com mais frequência a partir de um certo momento ou desde 2011? Eu não lembro. Eu acho que 2011 até 27 de outubro eu ia sempre com o Jacó Bittar, porque nós fazíamos lá, jogávamos buraco, jogávamos mexe-mexe, e o Jacó tinha na nossa companhia, sabe, naquele instante eu acho que era uma relação quase que de irmã. Porque eu conheci o Jacó desde 1975, nós fundamos o PT junto, fomos dirigentes sindical junto, fundamos a CUT junto, fizemos as greves juntos, fomos candidatos juntos, sabe? O Jacó Bittar, depois de um certo tempo, passou a ter em mim, sabe, quase que a única pessoa em que ele passava final de semana. Tá. É que a partir de um certo momento, pelo que consta dos autos e pelo que foi encontrado na busca e apreensão realizada no sítio, a família Bittar deixou de frequentar com tanta frequência, o senhor e a sua família começaram a frequentar mais. Isso chegou a acontecer? Veja, a família Bittar, o Fernando Bittar, em função de ter um filho de 12 anos que preferia ir para o shopping do que para o sítio, não ia, mas o Jacó ia constantemente para o sítio. E o problema do Jacó é que ele estava com mal de Parkinson e estava cada vez mais ficando com problema. Mas ele foi muito tempo. Frequentava junto com o senhor e com a quem dona deixou Marisa. de frequentar um pouco mais fui eu por causa do câncer. Depois do dia 27 de outubro, eu tive 2011, 2012 o tempo inteiro, menos possibilidade de ir, e às vezes ia e voltava no mesmo dia por causa da doença. Tá. E o Fernando falou até que o senhor ia na época do tratamento e ficava hospedado de vez em quando, né? Eu ia, mas não ia para dormir porque eu tinha problema de debilidade passar o dia. mesmo. Tá. E aí, depois de um tempo, quando foi feita a busca e apreensão, então o senhor disse que o Jacó ainda frequentava, o Fernando menos por causa do filho adolescente, mas o senhor que ocupava o quarto principal. Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá. Isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Tá. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Quando foi narrado aqui por várias testemunhas e por alguns réus, o senhor Fernando Bittar comprou o sítio, foi feito a escritura, ele e o Jonas Suassuna. O senhor sabia que foi feito uma escritura, eles negociaram, uma parte do terreno ficaria com o Jonas, outra parte com o senhor Fernando Bittar? Eu não tinha interesse e nem por que saber disso. Tá. O que eu sabia era que o terreno era um todo, e que o Fernando Bittar não podia comprar todo o terreno, ele comprou uma parte e o Jonas Suassuna comprou a outra parte. É isso que eu sabia. Mas o senhor sabia quando? Quando que o senhor ficou sabendo disso? Depois de algum tempo que estava lá. O senhor já estava usando o sítio? Já estava frequentando, quer dizer, o sítio? Já. Tá. O senhor soube que as primeiras reformas foram feitas no sítio, uma parte pelo senhor Fernando para usar e outra parte a pedido da dona Marisa? Eu nunca... Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Tá. Eu, sinceramente... O senhor Goulart e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora é muito fácil então, dizer. O senhor não acredita que o senhor Goulart eu sinceramente não acredito porque o senhor Aurélio, o senhor Goulart, eu não acredito porque eu não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Tá. Então o senhor acha que o senhor Goulart, quando fala que foi fazer visita junto com dona Marisa e com o senhor Aurélio, e o senhor Aurélio também confirma essa visita antes das reformas, o senhor acha que eles estão mentindo? Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, eu estou dizendo que eu não acredito que a dona Marisa fosse pedir. Então por que ela teria ido visitar esse sítio com o Fernando, com o Goulart e com o senhor sabe? Eu sei porque as pessoas, na verdade, quando compraram o sítio, tomaram uma decisão de que o Lula não poderia
queria saber de nada, é que o Lula era contra qualquer ideia, sabe, de comprar qualquer coisa pedindo para ele guardar arquivo, porque eu era contra. No meu mandato presidencial eu era contra. Primeiro discutir instituto, discutir acervo, antes que eu deixasse a presidência da República no dia 31 de dezembro de 2010. Sabe? Então, os companheiros também não tinham que me dar explicação. Tá. Mas Então, eles